Olá, galerinha do sétimo ano. Vamos conversar esta semana sobre Brasil, diversidades regionais. Nós estamos trabalhando o PET 5, a semana 3. E a unidade temática definida para esta semana são as ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. O que nós precisamos conhecer sobre a formação do nosso território. E o objeto de conhecimento é o sujeito e seu lugar no mundo. Qual é a habilidade que nós queremos desenvolver com esta aula? Reconhecer aspectos da formação territorial do Brasil, com destaque para as questões histórico-geográficas, para os processos migratórios e para toda a diversidade étnico-cultural nas diferentes paisagens e nas diferentes regiões. Os conteúdos que estão relacionados ao que nós trataremos nesta aula são, primeiro, regionalização, as regiões brasileiras, segundo, a distribuição feita pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e um outro critério utilizado para a regionalização do Brasil, que são as regiões, que é o critério econômico, formando então as regiões geoeconômicas. Então, nós vamos trabalhar as diferentes regionalizações, suas características histórico-geográficas, socioeconômicas e culturais. Então, eu convido vocês para estar comigo durante esta aula e vamos iniciar com esse título: Região e Regionalização. Meus queridos, o texto trouxe para vocês esta informação. Primeiro parágrafo, acompanhe comigo, diz assim: podemos definir região como parte do espaço que tem traços comuns e é relativamente diferente das áreas vizinhas. O Nordeste do Brasil, por exemplo, considerado em conjunto com demais regiões brasileiras, formam um todo, ou seja, formam o território nacional. E quando visto isoladamente, apresenta características peculiares, ou seja, características muito próprias, muito particulares. Nós encontramos no Nordeste algo que não encontramos, por exemplo, em outras regiões do Brasil. Então, veja, se nós juntarmos o Nordeste com as outras regiões do Brasil, nós estamos formando aqui o território nacional. Mas se pegarmos o Nordeste separadamente, nós vamos encontrar características aqui que são únicas, exclusivas do Nordeste. Há essa identificação no espaço de partes com traços comuns, nós chamamos de regionalização. Então, por que nós dividimos assim o território brasileiro? Nessa porção aqui de marrom, que corresponde à região Nordeste do Brasil, como eu disse para vocês, nós temos aqui um conjunto de características que são comuns e que são diferentes das outras regiões. Então, por isso nós regionalizamos o país. A regionalização de um espaço sempre dependerá da sua ocupação, das suas características, das suas dimensões. Só conseguiremos dividir o espaço em partes semelhantes se o conhecemos bem. Não existe apenas uma forma de regionalizar ou de dividir o espaço. Então, já vou adiantar para vocês. Esta não é a única maneira de regionalizarmos o país ou qualquer espaço geográfico. Nós podemos usar diversos critérios. Então, por exemplo, uma cidade, a divisão de uma cidade em áreas centrais e periféricas, utilizou, por exemplo, o critério centro e periferia. Toda regionalização, ela utiliza um critério. O que é o critério? O critério é aquilo que serve de base para a comparação. O que eu tenho aqui que é diferente da outra região? O que identifica essa área? Então, o critério ele serve de base para a comparação. É o modo pelo qual analisamos uma coisa. Então, meus queridos, como eu falei para vocês, nós podemos regionalizar de diversas maneiras, usando critérios diferentes. Aqui, eu trouxe para vocês à nossa esquerda aqui, essa imagem, que diz o seguinte, que a divisão de um grande espaço territorial com critérios previamente estabelecidos em áreas menores que passam a ser chamados de regiões, é isso que nós chamamos de regionalização. Então, nós podemos utilizar, por exemplo,
Critério natural. O IBGE, por exemplo, como você observa aqui nessa imagem, ele utilizou para regionalizar o país, né, de acordo com o que você vê também neste mapa, ele utilizou o critério natural, ou seja, o tipo de vegetação, o tipo climático da região, né, a quantidade de chuvas, de precipitações nessa região. Né? Então, ele utilizou critérios naturais. Depois, nós temos aqui, numa segunda colocação, a divisão geoeconômica do território brasileiro. Então, quando eu falo divisão geoeconômica, eu já vou fugir dessa regionalização, porque eu vou ter uma regionalização diferente, que nós vamos conhecer lá na frente. E o critério não é mais o critério natural, é o critério social, econômico, né? E Milton Santos, ele propõe uma outra regionalização baseada em outro critério. E esse outro critério é o critério técnico-científico informacional. Então, a regionalização do espaço vai depender do critério utilizado, certo? Por isso, nós vamos ter várias regionalizações para o mesmo espaço. Meus queridos, então vejam, nós sabemos que o território brasileiro, ele é muito extenso. O Brasil, ele é gigantesco, dividido em 27 unidades da federação, que formam o Estado Nacional. Então, nós temos 26 estados, como você pode observar aqui, vamos citar alguns. Então, nós temos aqui o Acre, Amazonas, nós temos o Pará, o Amapá, Roraima, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, nós temos Rondônia, temos o Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, nós temos a Paraíba, o Pernambuco, Alagoas, Sergipe, a Bahia, nós temos Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e ainda temos aqui em destaque o Distrito Federal. Então, veja, nós temos o Distrito Federal mais 26 estados, então são 27 unidades da federação. É possível regionalizar o Brasil de inúmeras formas, mas nós vamos trabalhar neste vídeo com duas maneiras de regionalizar o país. Primeiro, porque o território é imenso, né? Um dos maiores países do mundo. Segundo, porque as mudanças espaciais foram e continuam intensas, com muitas migrações de pessoas de uma área para outra, além de muitos lugares que ainda passam por transformações profundas. Alguns lugares estão se industrializando, outros estão se modernizando, né, na agricultura, né, outros estão tornando áreas turísticas. Então, nós temos vários critérios que são possíveis de se utilizar para regionalizar o nosso país. Vamos conhecer, então, as duas principais formas de regionalizar o território brasileiro. Divisão regional do IBGE. Essa é a primeira maneira, a primeira regionalização. A divisão do Brasil pelo IBGE é aquela proposta, o Brasil dividido em 5 regiões. Então, nós temos a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e a região Sul. E eu trouxe para vocês em destaque aqui a região Norte do Brasil. Observem que a região Norte ela é formada, então, pelos estados do Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Então, nós vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma dessas 5 regiões. E a região Norte, como eu falei para vocês, nós já destacamos os estados que formam essa região Norte. E de acordo com o censo, né, o IBGE, nós temos que a região Norte é uma das 5 regiões brasileiras que representam 45,27% do território nacional. Ou seja, é uma das maiores regiões do nosso país. Muito bem. A região Nordeste do Brasil é formada, então, pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Nós temos 9 estados que formam a região Nordeste do Brasil, abrangendo 18,3% do território nacional e possuindo 27,8% da população total do país. Agora nós vamos para a região Centro-Oeste, que é formada pelos estados do Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul e os estados de Goiás, além de encontrarmos aqui na região Centro-Oeste
a nossa capital, o Distrito Federal. A área ocupada é de 18,8% do território brasileiro e a sua população equivale a 7,4% do país. A próxima região é a nossa região, a região Sudeste, que é formada pelos estados de Minas Gerais, pelos estados de São Paulo, Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Ocupa 10,8% do território, totaliza 42,1% da população brasileira. É a região mais populosa, é onde nós temos a maior concentração de pessoas. E por quê? Porque é a região mais industrializada do país. É a região que apresenta um desenvolvimento industrial importante, então é uma região que possui atrativos populacionais. A região Sul, que é a última região, constituída pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sua área equivale a 6,7% do território nacional, com 14,4% da população nacional. Então, nós apresentamos aqui as 5 regiões brasileiras, região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul, que é uma divisão baseada em aspectos naturais, né, segundo o IBGE. Mas esta não é a única maneira de regionalizar o país. Então, nós temos, a partir de agora, uma outra regionalização baseada em outro critério, critério econômico, histórico, econômico. Então, agora eu apresento para vocês os 3 complexos regionais ou regiões geoeconômicas do país. Então, veja, o primeiro mapa traz aqui uma recapitulação do que nós já falamos, que é a divisão regional do Brasil, segundo o IBGE. Então, nós temos aqui as 5 regiões que foram apresentadas, segundo critérios naturais. O mapa número 2, ele apresenta o Brasil dividido em regiões geoeconômicas. Os critérios são outros. Nós temos critérios históricos e critérios econômicos. E segundo esses critérios econômicos, nós temos apenas 3 macro-regiões, que é a Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Sul. E eu convido vocês para prestarem atenção numa situação. Aqui, nessa divisão do IBGE, observem que o contorno das regiões obedece também ao contorno dos estados, né? Os limites territoriais, as fronteiras aqui são respeitadas. Aqui não. O critério é econômico. Então, não há um limite geográfico ou um limite fronteiriço que precisa ser respeitado. Porque o critério não é geográfico, não é uma divisão territorial geográfica. O critério é econômico. Então, vocês vão observar o seguinte. Minas Gerais. Observem aqui o Centro-Sul. O Centro-Sul é formado pelos estados do Sudeste, né? Então, todos os estados do Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, mais os 3 estados do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, formam a região Centro-Sul. Porém, o norte de Minas Gerais, vocês podem observar que o norte de Minas Gerais não pertence ao Centro-Sul. O norte de Minas Gerais pertence ao Nordeste. Por quê? Porque as características do norte de Minas são características comuns. O norte de Minas possui características comuns ao Nordeste brasileiro. É uma região mais seca, chove menos, é uma região com desenvolvimento econômico, digamos que ainda bem inferior às demais áreas de Minas Gerais. Então, o norte de Minas, ele pertence à região Nordeste, segundo o critério econômico. Observem que não há um respeito ao limite traçado, né, dos estados. Essa é uma característica importante desse critério, né, dessa divisão geoeconômica do país. Isso é muito importante. Então, nós temos 3 regiões segundo critérios econômicos: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Meus queridos, 3 complexos regionais. Outra divisão que é essa que eu acabei de apresentar para vocês, né? Cada vez mais conhecida e mais utilizada, ela é estabelecida por Pedro Geiger. Eu não sei bem a pronúncia do nome desse hiper geógrafo, que divide o Brasil em 3 complexos regionais ou regiões geoeconômicas, como eu já apresentei para vocês: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Essa nova forma de regionalização tenta compreender as partes que compõem o Brasil
né, sem uma rígida preocupação com os limites dos estados, que é o que eu conversei com vocês, procurando levar em consideração as mudanças observadas nas últimas décadas. Então, observe, a Amazônia. A Amazônia não deve ser confundida com a região norte do IBGE, porque é a região mais ampla, abrangendo também a porção norte do Mato Grosso e parte oeste do Maranhão. É o que nós vimos lá no mapa anterior. Nós temos aqui, ó, o norte do Mato Grosso, como você observa aqui, ó, aqui ele está na região centro-oeste. Aqui não, o norte do Mato Grosso pertence à Amazônia, né? E então foi uma região inexplorada durante séculos. Atualmente, porém, ela vem sendo intensamente ocupada num contínuo processo de destruição de suas matas e de sua biodiversidade. O Nordeste também não pode ser confundido, né, inteiramente com a região Nordeste do IBGE. Por quê? Porque além dos 9 estados que pertencem ao Nordeste, né, nós temos aqui menos o oeste do Maranhão, que não está no Nordeste. Você vai observar aqui no mapa que o oeste do Maranhão, ele pertence à Amazônia. Aqui está o Maranhão, que na divisão geográfica pertence ao Nordeste. Mas aqui, ó, observem que a metade do Maranhão está no Nordeste, a outra metade está na Amazônia. Então, veja, uma parte do norte de Minas também, como nós já conversamos, que pertence ao Nordeste. Então, nós temos a representação aí de uma porção territorial muito antiga. Foi aí que se iniciou a exploração mais intensa do Brasil, né? A colônia dos portugueses, né? Aí que tudo começou, a nossa história começa aí nessa região. Foi a região que forneceu grande número de imigrantes para as demais regiões do país. E o Centro-Sul, que corresponde às regiões Sul e Sudeste da regionalização do IBGE, né? Mais Goiás, mais o Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, uma parte do sul de Mato Grosso e de Tocantins. Então, como dissemos, uma porção do norte de Minas não pertence ao Centro-Sul e sim ao Nordeste. Essa região foi a que mais se desenvolveu, sobretudo após a abolição da escravatura e a industrialização do país. É a região mais industrializada e a região mais urbanizada do Brasil. Então, observe que nós temos características muito peculiares. Na Amazônia, nós estamos falando de uma região que vem sendo ocupada e de um processo de destruição de suas matas e biodiversidade. E é a região menos explorada. O Nordeste, onde começou a nossa história, né? Foi uma região intensamente explorada pelos portugueses, né? Foi o centro econômico da colônia, aqui no século XV, no século XVI. E o Centro-Sul, a região mais industrializada, a região mais desenvolvida. Então, cada um apresenta uma peculiaridade e essas características específicas, né, elas são definidas economicamente, historicamente, para que essa divisão regional seja possível. Meus queridos, obrigada então por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Obrigada pela presença. Fiquem com Deus, façam os exercícios da semana e até a próxima aula.